Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje é sobre as evidências em segurança pública, uma área tantas vezes afeita a achismos, empirismos, também muita retórica. O outro olhar do nosso convidado é justamente porque ele parou para analisar o que tem funcionado, o que não tem funcionado, e mais do que isso, ele acompanha na prática experiências nesse sentido. E organizou tudo isso neste livro, que quem nos acompanha pela internet vê, eu não tenho dúvida de que é o compêndio mais completo do país sobre as evidências em segurança, com um destaque muito especial para a prevenção, por exemplo. Alberto Kopetk, assim que se diz teu sobrenome? Lança hoje, por sinal, neste sábado, o livro Manual de Segurança Pública baseada em evidências, o que funciona e o que não funciona na prevenção da violência. Ele consultou mais de 35 mil estudos, o que resultou em 808 páginas de análise de 170 programas de segurança pública implementados ao redor do mundo, sendo 41 no Brasil. Alberto é doutor em políticas públicas pela URGS, mestre em ciências criminais pela PUC, sendo atual diretor executivo do Instituto Cidade Segura, também é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e consultor em segurança cidadã do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E vamos tentar fazer caber uma parte disso, Alberto, nos nossos 30 minutos. Em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Muito bom dia, Kleber. Uma grande alegria estar aqui contigo, que é um gestor renomado do nosso estado, uma pessoa com a mente aberta para inovação na gestão pública. Uma grande alegria conversar contigo e com aqueles que nos escutam e nos assistem pela internet. Maravilha. Alberto, me conta antes desse teu envolvimento com a área, né? Antes da gente mergulhar um pouco nesse belíssimo conteúdo, de onde veio, como surgiu, como avançou essa tua especialização no tema? Eu comecei trabalhando no Ministério da Justiça, né? Convite na época do ministro, então, Tarso Genro, e percebi que o tema da segurança era um tema em aberto no Brasil, né? Que os setores democráticos de todos os partidos, né? Tinham e ainda têm até hoje um grande desafio para lidar com o problema da violência, e fui me apaixonando e fui me tornando um técnico, então, né? Fui realmente conhecendo esse tema de evidências a partir da saúde pública, que trabalha muito, né? No SUS, a gente acompanhando a pandemia, né? Autorização de vacina, autorização de remédio, só com estudo, né? Experimento. E fui conhecendo de que isso também existe na segurança. E, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar com prefeitos, né, aqui do estado, de vários partidos, né? O prefeito Jairo de Canoas, a prefeita Paula de Pelotas, a Prefeitura de Santa Cruz, Prefeitura de Lajeado, Rio Grande, enfim, e outros estados do país, Niterói, Caruaru, fui também podendo pôr em prática, testando, né, o que essas estratégias, esses programas, né, que os estudos dizem que funcionam, será que eles funcionam na realidade? Então, tive a oportunidade também de colocar as evidências em prática, né, e ver que sim, é possível a gente reduzir a violência com esse tipo de planejamento, com essa visão. E aí, depois de toda essa experiência e do estudo, tu decidiste, então, compendiar num grande livro, numa grande obra. O que tem esse livro, Alberto? Eu percebi que faltava aqui no Brasil, né? A gente ainda tem muita discussão de segurança muito apaixonada. Isso. Para um lado ou para o outro. Muito retórica. Muito retórica, né? Um lado ou quer matar todo mundo, o outro lado também tem uma visão talvez não quer prender ninguém. Né? Então, eu percebi que a gente tinha um vazio no Brasil, né, de materiais de segurança. Ou a gente tem muita teoria, o que também é importante, sim, mas é outra coisa, na academia brasileira, né? Tem uma distância. A academia muitas vezes não gosta de polícia, a polícia não gosta de academia, né, da universidade. Então, eu resolvi construir algo com o que tivesse de mais atualizado. Eu fui para os Estados Unidos, para a Inglaterra algumas vezes, e este é o conteúdo que hoje é ensinado nas faculdades de criminologia, que a gente nem tem aqui. A gente tem o direito, né, ou sociologia, que discutem violência, mas essa visão prática,
O que funciona? Que tipo de estratégia já foi testada, né? É o conteúdo hoje lá da Faculdade de Criminologia de Nova York, tantas outras, das academias de polícia, né, das grandes academias do mundo, hoje usam esse conteúdo. E eu resolvi fazer algo no Brasil. Que tu chama, lá pelas Santas, revolução das evidências, né? Como matriz para a melhoria da qualidade do investimento e da efetividade das ações. Eu acho que um assunto também, né, aí com a pandemia ficou atual, né? A gente tem que acreditar na ciência, né, Kleber? É o conhecimento que a humanidade produziu e que nos permitiu, nos últimos 300 anos, viver mais, viver melhor. A gente pode reclamar de tudo, é normal, hoje em dia a gente reclama de tudo. Mais. A gente vive mais, entende? Hoje não morre de uma gripe, não morre, né, com febre e tal. Tem todos esses avanços da ciência em todas as áreas. E essa revolução, que é o uso desses experimentos. Tal programa com crianças, vamos dar um exemplo concreto, dá uma palestra com crianças para reduzir o uso de drogas. Será que funciona? Cuidado. As evidências dizem que muitas vezes aumenta o uso de drogas. Olha. Ah, mas como? Todo mundo gostou, me aplaudiu, os pais gostaram, a gente fez num ginásio, lotou de gente. Calma. A impressão que a gente tem é uma coisa, né? De vez em quando, eu vou voltar para a saúde, que é mais próximo, né? A gente toma um chá e acha que aquilo curou. Quando a gente vai fazer um experimento científico, não foi aquilo, né? Então, na prevenção à violência, nas estratégias de policiamento, quantos minutos uma viatura fica num lugar que ela deixa o efeito preventivo por mais tempo? Já há esse conhecimento estruturado hoje com estudos no mundo inteiro. Que estratégia funciona melhor para reduzir roubo, furto? Será que câmera de vídeo monitoramento, que a gente gasta tanto? Eu já fui gestor municipal, investi muito, né, ali em Canoas com muita câmera. Será que é o melhor gasto que a gente tem hoje? O que diz a evidência? Até adianto, a evidência diz que reduz muito pouco o crime. São aprendizados que a gente não precisa repetir tudo de novo. Se a gente já tem 30, 40, 50 estudos de alto padrão, tem algumas questões técnicas que eu não vou entrar aqui, mas que garantem o seguinte, que eu não estou me enganando. Que eu não estou botando evidências o suficiente para chegar a uma conclusão. Para dizer que aquilo ali é um conhecimento, né, sem viés. Né? Comparou com outros lugares que não receberam aquele programa e nos diz, funciona ou não funciona? Patrulha Maria da Penha, e aí vai. São 170 programas. 170. Né, para a gente analisas um a um. Um a um pouco da história, dos conceitos principais de prevenção, que é toda essa parte comportamental, com família, com escola, com comunidade. Depois tem um capítulo sobre urbanismo. O que funciona melhor no urbanismo? Hoje a gente sabe que é tão importante, né? Desde a iluminação, praças, parques, que detalhes que reduzem crime. Policiamento. Aí tem toda a parte de policiamento, do ostensivo, investigação, enfim, perícia, tecnologias. Depois tem justiça e redução da reincidência, prevenção à violência contra a mulher e a questão do racismo e do uso abusivo da força, porque enquanto eu escrevia, né, teve o assassinato do George Floyd, então isso também permeou também a minha pesquisa e eu botei ali alguns programas sobre isso. Então é de ponta a ponta, da barriga da mãe até o tratamento de criminosos altamente violentos, o que se sabe que funciona ou não hoje no mundo e no Brasil. E uma das coisas que eu separei aqui, eu ainda não li, evidentemente, o livro todo, apesar de ter ganho antes do lançamento, mas é sobre o foco na vítima, né? Sobre estudar o crime. No fundo, tu fala muito isso, né? Que algumas lojas e algumas casas, por exemplo, serão alvo do roubo, algumas pessoas serão vítimas mais reiteradas de roubos nas ruas, um grupo demográfico pequeno e muito específico corre mais risco de ser vítima de homicídio. Estou lendo literalmente aqui que eu separei. Explica esse estudo do crime e a importância dele. Isso eu chamei de princípio da segurança, não fui eu que criei, né? Aliás, nada do que tem no livro é criação minha. Meu trabalho foi sistematizar. E analisar. O que diz, né, isso que tu acabaste de ler? O princípio do foco. É algo muito concreto. O crime se concentra em poucas ruas de uma cidade, para ser mais exato, entre 2% a 3% das ruas, ali, uma quadra mesmo, concentram 50% dos crimes.
A gente sabe exatamente quem vai ser vítima de assassinato numa cidade pela trajetória criminal. A gente consegue enxergar as mulheres que são mais vítimas de crime, de violência, né, do seu parceiro ao longo dos últimos anos numa cidade. A gente consegue enxergar as casas que são mais assaltadas, os comércios. Por isso que tem muito da ciência, de analisar os dados, de conseguir identificar as vítimas e trabalhar com elas antes. E nesse sentido a tecnologia de fato ajuda muito, né? A chegada dos computadores, né? O georreferenciamento, que hoje a gente está acostumado aqui, olha o Google Maps, isso não existia há 20 anos. É uma revolução para a polícia, enxergar o crime no papel ali, essa concentração, né? O Rio Grande do Sul foi pioneiro há muitos anos. Então, e aqui até o Rio Grande do Sul, um período que tu estivesse também na gestão, quando se transferiu 17 indivíduos. Isso. Veja como é focado, 17 indivíduos, estancou uma crise. Na hora. Né? Isso a gente chama de dissuasão focada, tá? É a estratégia que mais reduz homicídios no mundo. E tu, né, liderasse um exemplo disso aqui no estado. Então, trabalhando com foco, né, a gente consegue altas reduções do que tentar, e aí não é um juízo moral, né, o livro, prender mais, prender menos, o que a sociedade é normal discutir isso, né, o que a sociedade quer punir mais ou menos, ok, mas que resultados que a gente quer alcançar. Acho que é isso que a gente tem que pensar com o dinheiro público, né? Porque a gente tem um dinheiro finito e tem que alcançar o resultado. Isso é uma coisa que tu fala também do custo, né? Do investimento da segurança, que consumiria 5 bilhões atualmente, né? E o sistema de justiça brasileiro, o mais caro do mundo, 1,35% do PIB. Quer dizer, é muito dinheiro para pouco resultado, né? A gente tem 2 problemas, para resumir, né? Uma visão de segurança ainda muito polícia, justiça e prisão, vai naquele caminho, né, da justiça criminal, que obviamente é um caminho necessário e um grande avanço que a humanidade criou, mas ele é para algumas pessoas. Se a gente usar esse mecanismo, que é o mais caro, que é o que mais tem efeito colateral, porque você botar alguém no presídio, você está provocando um dano na vida daquela pessoa. Merece aquele dano? Ok. Mas e se a gente estiver pegando a pessoa errada? E se a gente estiver pegando alguém de baixo risco? Que talvez o melhor caminho não fosse entrar ali, fosse ir para um bom programa, sem romantismo, mas um bom programa com controle, com fiscalização. A velha e boa ressocialização, de que tanto se fala. Para quais níveis de risco, né, de crime que a gente está usando o sistema penal? E então a gente precisa largar essa visão. Trabalhar desde a infância. No Brasil, a gente fala muito de prevenção aí, né? Já na imprensa, na discussão, mas a gente faz muito pouco, né? A maioria dos estados brasileiros não tem uma secretaria de prevenção da violência. Não tem um programa, não tem orçamento. Todo o nosso orçamento está em viatura, e que bom, tem que ter, nada contra. Pelo contrário, tem que ter a melhor viatura do mundo, a melhor arma do mundo na mão da polícia. Mas e o resto? A gente precisa ampliar. Quando você tem uma comunidade, uma comunidade de periferia, com os problemas sociais e urbanísticos que a gente conhece, onde o crime vai lá e domina essas comunidades. Isso é uma realidade. Se esse domínio é maior, menor, a polícia entra ou não entra, tudo bem. Mas o domínio a gente sabe que tem. Não dá mais, a polícia não aguenta mais ficar enxugando gelo. A gente tem que ter ali uma intervenção sistêmica, integral, mas com base em evidência. Também não dá para só, né, pintar umas casas fazer palestrinha, como tu disse. Tem programas hoje para atacar aqueles jovens que já estão no crime, aqueles que estão com um problema de comportamento na escola, o ambiente escolar. Então, a gente tem um conjunto de remédios, dependendo do tipo, né, chamar doença, só para continuar o paralelo com a saúde, que a gente tem que usar para ter um bom resultado. E aí, parar de gastar tanto dinheiro reativamente. Dinheiro, tempo, energia e tudo mais. Me dá uns exemplos aí, Alberto, nessa fase criança, adolescente, fase escolar, um outro exemplo de coisas que têm funcionado e de coisas que não têm funcionado. Vou te contar aqui, ó, programa mais barato e mais eficiente de redução da violência do mundo. Treinamento de pai e mãe ou cuidadores de criança.
o fator de risco mais grave para uma trajetória de crime e violência é a violência na primeira infância. É óbvio, você está criando ali um ser apanhando ou um ser completamente largado, com negligência. Emocionalmente abandonado. Sem formar emocionalmente aquela criança, nunca foi abraçada, beijada, o que é normal, talvez, nas nossas famílias, mas não é normal na sociedade, infelizmente ainda. E a coisa mais importante que a gente faz na vida, a gente nunca é treinado para isso. Então, esses programas hoje têm se mostrado altamente efetivos. O que é isso? 4 encontros de 1 hora. Se você conseguir botar essa família, sei lá, eu dando presente, dando subsídio, convidando, ordem do juiz, o que for. Se a gente conseguir trabalhar desde a primeira infância com essa família, o resultado é gigantesco. Um exemplo. Segundo exemplo, educação socioemocional em escolas. Eu vi que tu fala muito, até separado aqui, do olhar sobre o emocional, né, dos alunos. Claro. Isso nos Estados Unidos, né, nos anos 80, 90, ali se falava muito o seguinte, uma criança, né, vem de periferia, ou tem alguns problemas de comportamento, nós precisamos acelerar ela com conhecimento, cognitivamente. E aí alguns pesquisadores começaram a mostrar o seguinte, não, a questão não é conhecimento, não é ler mais, decorar mais, é emocional. Essa criança não sabe ficar tranquila, ela não sabe conversar, ela nunca exercitou se colocar no lugar do outro, desde a família, chega na escola, a escola também não sabe fazer isso. Então, a questão da violência é uma questão comportamental. Nós precisamos de programas comportamentais e estruturados. Não é cada um entrar numa escola e fazer coisas bonitas, que eu aplaudo, acho lindo, mas não é isso. Né? A gente precisa botar aqueles programas que já foram testados, porque por trás eles atingem exatamente o que a gente precisa, né? E hoje a educação socioemocional, que são grandes programas, meu instituto desenvolveu, né, com base nos melhores do mundo, a gente vem aplicando em algumas cidades, né, o Instituto Cidade Segura, que é o programa SEJA, que é um exemplo. Agora nós estamos fazendo um experimento com a Fundação Getúlio Vargas, um experimento bem de acordo com as técnicas científicas, né, para ir aprimorando ele. Tem programas lá fora que têm 50 anos de vida, que já passaram por mais de 10, 20 experimentos e vão se aprimorando. Olha, isso aqui não gerou aquele resultado, vamos aprimorar tais aulas. O nosso programa, que é um pouco do que diz a evidência, são 180 aulas de emoções e respiração, e aprender a se acalmar, e fazer exercícios de convivência, de escuta. 180, não é 2 ou 3. Desde a primeira série, e a gente pode até começar no ensino infantil. Né? Então, a gente tem esse leque amplo, né? Que hoje a gente vê muito essas tragédias em escolas, e aí a população fica em pânico, pede resultado imediatista. Então, vamos botar segurança com... E eu sou pai, eu também quero deixar bem claro que não é essa a discussão. A questão é, estruturalmente, a longo prazo, é esse o caminho que vai resolver? Não, a gente sabe que não. Né? Porque as escolas também, com essa crise, vão expulsando mais rápido crianças com mau comportamento. O jovem que não consegue ficar em nenhuma escola, porque todo mundo vê que ali tem um problema de comportamento, ninguém faz nada, ninguém trata, ninguém trabalha esse jovem, aí sim ele está virando um risco. Quanto mais a gente excluir, mais uma sociedade mais violenta a gente está criando. Né? Mas não é com romantismo, repito isso, né? Que é um problema no Brasil. Eu falo muito com prefeituras, o pessoal, não, mas eu já faço isso. Não, não faço. Não é de um modo estruturado. Não é estruturado, não foi testado e tal. É ainda algo ideológico, retórico. E quando a gente, será que mediu? Não mediu. Né? Para drogas, já comentei aqui, mesma coisa. Né? Hoje a Polícia Federal vem aplicando um programa, ou difundindo, chamado Tamo Junto. Primeiro programa que tem evidências que funciona para reduzir o uso de álcool no Brasil. Um programa que veio da União Europeia. Eles fizeram 3 experimentos com a Universidade Federal de São Paulo, de medicina lá, até conseguir o conteúdo do programa que deu resultado. Então é isso, é usar esses programas, né? Roberto, programas de transferência de renda, tipo o Bolsa Família, como forma de prevenção à violência ou diminuição da criminalidade, também o que mostram as evidências?
Isso assim, é óbvio que um país desigual como o nosso, isso está na raiz do problema também da violência. O grande problema é a gente se iludir e achar que a inclusão social Só ela. vai reduzir um fenômeno que já é um fenômeno próprio, que a gente acabou de conversar aqui. Emocional, por exemplo. Emocional, que passa de família para família, que pega uma comunidade, grupos violentos. O Nordeste, por exemplo, lá no ano 2000 a 2015, teve um crescimento gigante, né? Lembra? Desenvolvimento do Nordeste, reduziu desigualdade, foi onde mais aumentou homicídios da história do Brasil. Veja que interessante. Então, melhorou a economia e não foi... Então, obviamente, sou um defensor, né, da transferência de renda. Agora, a gente não pode confundir isso como programa de segurança e ficar esperando passar a violência. Quantos milhares de jovens vão morrer enquanto isso? Então, a gente tem que fazer programas aqui e agora, independente da situação econômica, para reduzir a violência. E aí é um erro que se diz o seguinte: isso é de longo prazo que tu está falando. Não. Se funciona, funciona agora. Né? Muitas cidades que a gente trabalha, a gente consegue reduzir o número de homicídios no curto prazo e reduz o número de jovens que morrem imediatamente. Né? Se a gente realmente está aplicando... Eu vou querer ouvir um pouco sobre essa cidade. Mas antes ainda eu queria tratar um outro assunto, né? Aquela história da estratégia das janelas quebradas, da tolerância zero, Nova York. Me resume um pouco o que você levantou sobre essas experiências, digamos, de mais endurecimento, por assim dizer, combate. Eu fui ler, né, quem estuda segurança tem que estudar a história da polícia de Nova York, a maior polícia, né, que a gente tem numa cidade do mundo e famosa por ser Nova York. E fui estudar muito o William Bratton, que era o chefe de polícia, ler a biografia dele e tal, para entender exatamente o que foi aquilo. E aí a gente tem que diferenciar um pouco a ideologia, né, o prefeito fazendo o seu papel, né, tolerância zero, confundindo com janelas quebradas. O resumo do que tem aqui no livro. O que as evidências mostram? Eu, pessoalmente, acho o tema dos pequenos delitos muito importante, especialmente para cidades. Né? Agora, Porto Alegre estava exatamente discutindo essa questão que proibiu o álcool na orla de noite. Isso é um assunto de janelas quebradas. Pequeno delito que provoca grandes crimes, pode estar relacionado com grandes aumentos. As cidades têm que analisar isso, porque isso não é um tema mais da polícia, como a gente trabalha no Brasil. Né? Isso é um tema de segurança pública. Quem sabe as guardas podem, com fiscalização, com restrições, não proibicionismo. Vamos proibir o álcool no Brasil. A gente sabe, vai gerar o que gerou nos Estados Unidos, mas regular álcool, perturbação do sossego. O trabalhador, ou classe baixa, classe média, classe alta, chama quem quando tem um problema de perturbação? Ninguém vai atender sexta-feira de noite. Ninguém está com prioridade nisso. Então, só que você pode trabalhar isso de duas maneiras. Altamente repressiva, todo mundo na parede, prende, quem tiver qualquer coisa errada no bolso, cadeia, né? Repressão que se chama tolerância zero, ou você faz uma forma de chamar os atores envolvidos e dizer, peraí, vamos organizar isso aqui, vamos regular, vamos estabelecer limites, e aí quem passar desse limite vai tomar punições, que é o que a gente chama de resolução de problemas. A tolerância zero, está aqui no livro, não sei o que estou dizendo, não funciona. Não consegue reduzir crimes nas cidades. Né? É isso que eu digo, que não é... O que o livro traz não é a minha vontade, não é o que mostrou. Enquanto que o outro modelo, a gente até pode chamar de linha dura, mas não penal criminal, regulatório, tratando esses assuntos, reduz de 25% a 30% os crimes nas cidades, onde foi aplicado. Sobre cidades, então, eu vi que o Instituto Cidade Segura, tu já citaste aqui, atende cidades como Pelotas, Lajeado, Rio Grande, Santa Cruz também. Queria entender como é que funciona esse trabalho, os resultados, né? Eu vi que em quase todos os indicadores, por exemplo, de homicídios, eu estava vendo, mostraram redução significativa. Eu queria entender o trabalho que tu presta. A gente vem trabalhando, prestando consultoria, né? Os prefeitos, prefeitas nos chamam.
Hoje, felizmente, no Brasil, a gente é um dos grupos que tem realmente experiência de trabalho concreto com cidades, né? E a gente faz algo muito pragmático com as polícias, com as secretarias, com as lideranças da cidade. A gente define 5 problemas prioritários daquela cidade, que também não é resolver tudo, resolver 5 problemas. E a gente olha quais são as evidências mais fortes para resolver aquele tipo de problema. E aí a gente vai trabalhar junto, que a gente chama ou aplicação da lei ou prevenção, aplicar aquelas estratégias na cidade. Né? E felizmente o resultado tem sido muito bom, não porque a gente tem uma mágica, mas porque a gente ajuda as forças de segurança, Justiça, Ministério Público, que já estão trabalhando um monte. A questão aqui não é trabalhar mais ou menos. A questão é ajudar a sentar todo mundo em volta de uma mesa e ter um planejamento comum. Né? De preferência usando a melhor estratégia, o melhor foco. Né? Olha, pessoal, vamos enxergar junto aqui. Copiando o que já deu certo. Copiando, né? E é isso. Então, não é mágica e realmente funciona. Né? A gente já viu muita cidade no auge de uma crise de violência, que estava desesperançosas, as pessoas na cidade com medo, virar o jogo e virar uma referência de paz, de convivência, de vida noturna boa, de jovem na rua, que é o que todo mundo quer. Não é uma cidade desértica, né? Uma cidade com vida. Mas para isso tem que ter segurança, né? Então, esse é o trabalho que o Instituto vem fazendo. A gente atendeu mais de 15 cidades e alguns estados no país, né? Felizmente sempre com bons resultados para mostrar. Alberto, queria te ouvir um pouquinho, teria tanto para falar, né, sobre policiamento, né? Maior efetivo é sinal de diminuição de criminalidade, a gestão do policiamento público está acompanhando os novos tempos, tecnologia para combater o crime, né? Tu falaste um pouco disso já, nossas polícias estão em bom estágio nisso, inteligência versus truculência, enfim, jogando um pouquinho de tudo isso para te ouvir. Eu sou apaixonado por polícia, né? Acho que tem muita gente que discute segurança que não gosta de polícia. E aí tá ruim, né? Eu gosto de polícia, né? Admiro o trabalho dos policiais, né? Assim como do pessoal da saúde, né? Que protege a sociedade, acho que a segurança pública também. Então, tenho pesquisado muito, muito sobre isso, né? E começo o capítulo com essa crença, que o livro, ele enfrenta crenças. Tem gente que talvez vá se mexer lendo, né, na cadeira. Por exemplo, mais policiais igual a menos crime? Não. A evidência diz que não é tão simples assim. Se tivermos fazendo as coisas que não estão dando resultado, não adianta você pôr mais policial. E o que não mostra resultado? Esse patrulhamento aleatório. Patrulhar a cidade. Vamos lá, vamos sair de madrugada. Sair andando, que é a tradição. É o modelo que vem dos anos 30, no livro eu conto essa história. Isso não é no Brasil. É o modelo de policiamento do mundo inteiro, desde os anos 20, 30, com cinema. Muito internalizado. Muito internalizado. Receber chamado de emergência. O policial está ali sempre esperando o chamado. A ideia não é ser reativo mais, é ser proativo. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, para o crime não acontecer. Não é prender o criminoso. Ah, mas ele vai na outra esquina. Não vai. Aí é que a evidência começa a nos ensinar. Não vai, porque é nessa esquina aqui que o pessoal está saindo da faculdade, está indo pegar o ônibus depois do trabalho. Pode parar aqui. E o bandido já sabe. E o bandido sabe. E se você fica a patrulha ali 15 minutos parado, gera um efeito preventivo de 1h30. Só para entrar num detalhe, porque o que nos interessa... Ô Alberto, antes de tu dizer o que nos interessa, deixa eu só me despedir de quem segue ouvindo no rádio, Bandeirantes, também pode vir para a internet que vai seguir mais um pouco da nossa entrevista com o Dr. Alberto. Também pode acompanhar a íntegra depois do nosso programa na internet. Bom final de semana e nos vemos semana que vem aqui na Bandeirantes. Doutor Alberto, continua então. Tu estava dizendo, achei esse exemplo interessantíssimo, né? Como é que é? Só repete ele para mim. Então, hoje, 15 minutos no ponto nos gera o maior efeito preventivo que a gente tem hoje nos estudos mostrando. Por que isso? Bom, a gente pode conversar horas do porquê. Eu estou falando o que o estudo nos mostra no mundo inteiro, várias cidades, inclusive no Brasil. Por 1h30, os crimes caem.
naquela cercania ali. Porque a gente não tem policial para todos os pontos. Esse é um ponto de partida. A gente tem que gerir recursos menores que a necessidade. Então, o segredo é deixar essa vacina no lugar, para ele poder ir para outro ponto. Deixar essa vacina preventiva em outro lugar. E essa dança da polícia na cidade é que gera um efeito preventivo. Por exemplo, final da tarde, início da manhã. É aqui que a gente tem que usar o máximo de conhecimento possível para prevenir crimes. Se tiver que prender, prende quem cometeu o crime. Mas o sucesso da polícia, e isso tem muito a ver também com a história de lá de Nova York, mas diferente do que a gente conhece, o salto qualitativo que a polícia lá deu é o seguinte: nós vamos parar de contar bandido preso, nós vamos contar crime prevenido. E a polícia começou a prevenir. Que não aconteceu. Que não aconteceu. Ah, mas eu não prendi ninguém hoje. Sim, mas a gente reduziu em 30% o roubo a pedestre. Então, tem muito conhecimento hoje no policiamento. Para cada problema, uma estratégia diferente. A patrulha não resolve, por exemplo, homicídio. A patrulha resolve crime contra o patrimônio. Contra o homicídio, são grupos violentos que acabam... É diferente, claro. É diferente. Você precisa de outra estratégia, muito mais inteligência, muito mais integração para conseguir chegar nos líderes. Já falo de novo, né? Como a experiência que se fez aqui, da qual tu participou, né, no Estado. A gestão por resultado que tem sido feita nos últimos anos, né? E aqui eu estou falando sem partido nenhum. Hoje eu sou um técnico, posso elogiar e criticar todos os partidos, o que me deixa muito feliz, dentro de um campo democrático. Claro. Né? Dentro de pessoas que acreditam no Estado de Direito. Né? E que acreditam nos princípios mínimos. O Alberto, tem um padre amigo meu que diz assim: na última linha é o ser humano, feito por Deus, foi dado para dar certo. Então, quer dizer, que é uma linha humanista, né? De que não se pode desistir do ser humano, né? E o discurso, né, de ódio, ele é muito perigoso nas polícias, né? E ele contamina no mundo inteiro. Então, aí vem um assunto, né, que a gente precisa falar. Todas as democracias estão falando disso, o uso abusivo da força. O que as evidências mostram, está muito claro hoje, é o seguinte: há alguns anos atrás, quando a gente estudava violência policial, dizia o seguinte: reduz o número de pessoas que querem falar com a polícia, que querem passar, testemunhar, né, para a polícia. Hoje a gente sabe que é muito mais grave. A violência policial aumenta os índices de violência nas comunidades. Os jovens ficam mais violentos. Os jovens que recebem abordagens violentas da polícia na rua, a trajetória criminal deles se acelera enormemente. Tá vários estudos no mundo inteiro mostrando isso. Então a gente tem que geram efeitos colaterais a nossa ação. Então, firmeza, inteligência contra a organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, indivíduos altamente violentos. Agora a gente precisa, isso não é antipolícia, a gente falar de que a relação com as comunidades tem que ser adequada, respeitosa. Isso é fundamental para uma política de segurança de longo prazo. Senão a gente reduz os índices hoje, segurando a panela de pressão, e amanhã, quando a gente abrir essa panela, estoura de novo. Quer dizer, a dureza ou a repressão não pode ser um fetiche, né? Tem que ter uma adequação. Na última linha também tem que dar resultado, né? É disso que nós estamos falando. Quem quer fazer guerra pode ir lá para a Ucrânia. Isso não tem nada a ver o seguinte, que tem que fazer uso da força armada e pesada. Óbvio que sim. Toda a polícia... Que às vezes tem o outro extremo também que critica o armamento policial. Exatamente. Sem romantismo do que a gente está enfrentando do outro lado. Agora, se você pega gasolina e vai apagar esse incêndio com gasolina, a gente bota mais fogo. Né? Então, assim, é preciso... E muitas vezes a culpa não é da polícia. É de governos que não sabem o que fazer e ficam mandando a polícia, vai lá e resolve. E aí tem operação, mata 15, mata 20. Não, e o cara também entra do jeito que ele aprendeu, é todo um contexto, né? Então, assim, a doutrina de guerra, que aí não tem nada a ver com as nossas instituições militares, não é isso. Tem muitas instituições civis que se militarizam na doutrina da guerra, né? E muitas polícias militares do mundo adequadas a comportamentos de convivência, de proximidade.
A pessoa mais pobre da cidade tem que confiar na polícia da mesma forma que a pessoa mais rica. É um princípio, né? E depois tem questões de fazer uso da força, dar tiro. Tem que aprender tudo isso. A polícia, óbvio, é ela que tem a autoridade de fazer uso da força. Mas isso representa 2% dos encontros que as polícias têm no máximo. Envolve arma de fogo. A maioria é outro tipo de abordagem. 98% são outros tipos de abordagem. Então, a gente precisa cuidar para exatamente assim, desideologizar. Hoje tem programas, né? Que é muito o que quer teu livro fazer aqui com base no... Técnica. Já se viu. Quando um policial vai fazer um médico vai fazer uma cirurgia, não interessa se ele é de esquerda ou de direita, ele tem que fazer o corte de X milímetros da técnica de cirurgia. Né? E também independente de quem está naquela cama, ele tem que salvar aquela vida. Acho que isso vale um pouco para cá, né? Por exemplo, polícia comunitária, que é um pouco um fetiche também, né? Dos setores mais à esquerda. Polícia comunitária, dependendo do nível de crime que a gente está, não é adequada. Você expõe o policial demais. Não é o policial que tem que estar lá resolvendo problemas da comunidade. Né? Se aquele clima, o ambiente interno da comunidade... Ele também não é um agente de ação social. Não é isso. Tem de policial é policial. Então você precisa fazer outras estratégias antes disso. Atacar o grupo da maneira correta, com inteligência, com investigação de alto nível. Né? O Estado tem que estar sempre um passo adiante das organizações criminosas, né? E depois que o crime tivesse reduzido e tal, a estratégia de polícia comunitária como estratégia de policiamento mais próximo, a pé, de convivência, ok. Mas também é diferente dos princípios da ideia de uma polícia que respeite as pessoas. Isso tem que estar em todas as estratégias. Se está fazendo ponto quente, que são os nomes técnicos, a dissuasão focada não interessa. A polícia tem que estar dentro, né, daqueles preceitos, esteja ela fazendo o que estiver numa comunidade. Então, isso é um elemento fundamental para políticas, né, de longo prazo. Tecnologia, vídeo monitoramento que a gente conversou, baixíssima efetividade contra o crime. O cercamento eletrônico... Para análise, o cercamento eletrônico, por exemplo, também tem a ver com vídeo monitoramento ou não? Só que a diferença entre um e outro é o seguinte, a câmera está ali assistindo, passiva. Depois do crime, você vai lá e olha para a investigação. Entendi. O cercamento, que é aquele que lê a placa, ele sozinho hoje, com os algoritmos e tal, ele nos identifica quais carros os bandidos estão usando, qual a dinâmica. E aí você ataca lá aquela quadrilha. Pontualmente. Pontualmente, desmantela. Então tem bons resultados. Bons resultados, né? Áudio monitoramento, que é o detector de tiros que eu botei em Canoas, né? Tem algumas evidências trazendo bons resultados também, detectar tiros, né? Algo bem novo que o Brasil não usa, mas lá fora se usa muito. Câmera de corpo, excelente tecnologia para todo mundo, para o cidadão e para o policial não ser acusado injustamente. Né? Nova York, isso é interessante, fez um experimento agora com 5 mil policiais usando câmera de corpo. O número de queixas de cidadãos contra a polícia, desses que estavam usando câmera, caiu 20%. E eles abordaram mais. Se sentiram mais seguros. Lá está tendo toda uma discussão, né, sobre polícia também, depois do George Floyd. Só que eles se sentiram mais seguros para abordar. E as queixas caíram. Abordaram mais adequadamente. Todo mundo ganhou. Então, assim, câmera de corpo é realmente uma tecnologia que veio para ficar. E aí tem muitas outras coisas também. Muito bom. De perícia. Alberto, esse livro é para todo mundo? É só para técnico? É só para gestor? Olha, para academia? Talvez o tamanho assuste, mas eu convido todo mundo que se interessa pelo tema da violência, da segurança, a dar uma olhada. Não é ler de ponta a ponta, né? Mas pode ser por problemas, homicídios, roubos. Muito bem diagramado, muito bem distribuído o conteúdo, né? Tu tivesse esse cuidado, assim. Foram 2 anos, né? Quero deixar um agradecimento aqui para a editora acadêmica do Brasil. Muito bem feito. Né? Com muito carinho, o Rodrigo e a equipe toda. Foram 2 anos, detalhe por detalhe. Cada programa está classificado, a evidência que tem hoje no mundo, se é muito boa, evidência fraca, um estudo ou
Por exemplo, o vídeo... A efetividade e a força do impacto. Força do impacto. Funciona muito, mas já foi testado muitas vezes no mundo. Vídeo monitoramento tem 80 experimentos feitos no mundo, né? Então, é uma evidência de alta qualidade. Então, para a gente o seguinte, resumindo, né, Kleber? Parar de conversar só com base no que o WhatsApp nos passa e conversar um pouco mais numa das pautas mais importantes da vida de todos nós, né? A conversa tem que ser mais organizada. Olha, eu discordo, Alberto, do que tem aqui, ok, é um direito de todo mundo, mas com qual evidência tu discorda? Me mostra os estudos. Ah, não, mas eu acho que... Não, o acho a gente pode deixar para o bar. Gestão pública não pode ter acho. Não mais. Porque é direito, a gente está lidando com dinheiro público, com direitos das pessoas, não dá para brincar, né? E a gente erra muito no Brasil, na segurança, né? Se tem um país que errou na segurança pública, se chama Brasil, né? Aqui a gente gasta um dinheirão. Disseste bem, tem pouca ciência, né? Pouca técnica, né? Muito novo esse assunto aí, essa visão. Muito a ideia do vamos reagir, a crise de ontem, o assassinato de ontem. Então, acho que dá para a gente realmente avançar muito. Espero que o livro ajude academias de polícia, gestores de município, escolas, né? Jornalismo também. Jornalistas. Deixa o convite, né, do lançamento. Muito bem. E para quem quiser acessar o site www.segurançaeevidências.com.br. Segurança e Evidências. Tem 2 ezinhos ali, né? Segurança e Evidências.com.br. Vai encontrar mais informações e pode me escrever lá também. Eu vou ter o maior prazer de conversar com todo mundo. Muito bem, Dr. Alberto Koptic. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua jornada e por essa catequese, no fundo, né? Porque é disso que se trata também. Nós estamos olhando e aprendendo. E a ciência também é isso, né, doutor? É a abertura, né, para mudança de hipóteses e para evolução, para novidades que possam surgir. Daqui a pouco também tudo isso vai se atualizando de algum modo, né? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço o espaço, te parabenizo pelo espaço, pela tua trajetória também, para melhorar a gestão pública do nosso estado, né? Fazer o nosso estado abrir a mente um pouco. Obrigado, é duro, né? Quem já teve desse lado do balcão sabe as dores, né? O nosso gauchismo de vez em quando nos fecha, né? É verdade. E a gente também se trava, né? De vez em quando pensando coisas que não são tão diferentes um do outro, e já não gostem, isso. E parabéns. E que o livro possa, né, ajudar e contribuir com as gestões aí de municípios do nosso estado e do Brasil afora. Eu acho que é isso, quer dizer, o parabéns para ti. Tem aqui, quer dizer, no Rio Grande do Sul, mas Brasil todo, claro, tem uma obra aqui que é realmente inovadora na área de segurança pública baseada em evidências. Não é só o que está no título, porque eu já andei vendo e conheço o teu trabalho também e isso está bem certificado. Show de bola! Procure e compareça ao lançamento também, quem puder. Nós vamos colocar os dados para quem nos acompanha na internet, né? Os créditos aqui embaixo de onde vai ser feito, horários, etc. Obrigado, doutor Alberto. Obrigado. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.